E foi assim, pessoal, sem conhecimento em relação ao que envolve, né, a vida de um cadeirante. Isso eu fui aprender perto de 2011, 2012, quando o volume de cadeirantes começou a aumentar significativamente na saúde e evidência. Eu conheci o professor Dr. Mário Lima, que hoje ele é meu sócio também na Brainmove, e aí ele me convidou para ir até a Faculdade de Fisioterapia da Univap, e lá ele me mostrou um pouco do laboratório, explicou um pouco sobre a medula. Aí depois o professor Sérgio Takeshi, que é meu outro sócio na Brainmove, falou um pouco sobre os cuidados, sobre as complicações. E quando eu fui convidado para lançar um curso de treinamento funcional para cadeirantes, que realmente eu comecei a organizar essas informações. Então, desde o conceito, desde os cuidados, até chegar num modelo de avaliação, testes, e aí, a partir daí, ter um modelo realmente de prescrição de treinamento que se baseia muito no sistema Core 360. Tá? Deixa eu só abrir aqui um outro documento agora. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Eu posso tocar aqui. Tranquilo? Eu vou compartilhar a tela novamente. Então, em relação à missão, dessa mentoria, do curso, é realmente despertar nos professores de educação física o interesse de trabalhar com prescrição de treinamento para pessoas com mobilidade reduzida, né, que utilizam a cadeira de rodas. Como eu falei para vocês, é uma população que eu não escolhi trabalhar, acredito que eu tenha sido escolhido, mas que foi, acho que, uma das melhores coisas que aconteceram comigo profissionalmente. Então, a linha do tempo aqui já passei para vocês, né? Comecei com o Felipe, lá em 2000 na Companhia Atlética, depois o Matheus, teve o Clodoaldo, né? Mas o Matheus foi o primeiro aluno com lesão medular, depois veio o Clodoaldo, o Andrews foi a primeira criança, a Marlene a primeira mulher, o Fred foi o primeiro aluno com lesão cervical, né? Com quadro de tetraparesia, depois a gente vai entender melhor o que é tetraparesia, o que é tetraplegia. O Fred, apesar de ter uma lesão cervical, ele tem os movimentos das mãos preservados, ele não teve uma secção total da medula. A cadeira de rodas tem o aro liso, né? Normalmente a cadeira de um tetraplégico, no aro você vai encontrar uns pinos, como ele não fecha a mão, ele tem que tocar a cadeira empurrando pelos pinos. A Maiara foi a minha primeira aluna cadeirante com movimento voluntário de membros inferiores, ação de flexores, extensores do quadril, adutores e abdutores. A Maiara, se você colocar numa bicicleta ergométrica e o pé dela estiver preso num firma-pé, ela consegue pedalar. A Aline foi a minha primeira aluna cadeirante que conseguiu, com o auxílio do andador, lógico, conseguiu desenvolver uma marcha voluntariamente. Ela também consegue acionar aí os flexores, extensores do quadril, adutores e abdutores. A Aline ficou conhecida aí por um vídeo do casamento dela, né, que viralizou, que ela entrou andando no casamento, com o auxílio do andador, lógico. E o senhor Paulo foi meu primeiro aluno idoso. Ele se tornou cadeirante aos 62 anos de idade, se não me engano. Ele também teve uma lesão cervical, C6, C7, mas com secção parcial da medula. Então, ele também tem um quadro de tetraparesia. Ele não tem uma tetraplegia. O movimento das mãos, dos braços são totalmente preservados. Cadeira também de aro liso. Então, pessoal, quando você se compromete a trabalhar com cadeirantes, né, o que é importante você saber, né?
coisas que eu só fui aprender realmente quase 11 anos depois de estar trabalhando com cadeirantes. Saber um pouco sobre medula espinhal, depois vou mandar esse material para vocês, tá? Manda em PDF. Então, saber o que é a medula espinhal, né? Então, está aí, né? Uma porção alongada do sistema nervoso central. Ela se inicia logo abaixo do bulbo, no forame magno, atravessa todo o canal das vértebras, ela se estende até a primeira ou segunda vértebra lombar. Ela atinge aí de 44 a 46 centímetros de comprimento. Ela se localiza, né, em toda a extensão do canal vertebral do indivíduo adulto, né? Da ponta da medula espinhal vão ser os filamentos terminais aí que vai até o cóccix. A função da medula, então, além de conduzir impulsos nervosos, a medula espinhal também é importante na produção dos movimentos musculares, além de sensibilidade, né, movimento. Como é a sua constituição? São 31 pares de nervos espinhais, divididos em 8 nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeno. Os nervos cervicais superiores, eles saem dos forames intervertebrais numa posição horizontal, e depois ele vai descendo, e aqui está a relação dos nervos com o nível funcional e com o músculo presente. Então, C1, cervical 2 e cervical 3 são responsáveis pelos músculos da face. C4, diafragma e trapézio. C5, deltoide e bíceps. C6, extensores do punho. C7, tríceps. C8 e T1, mãos e dedos. Os torácicos de 1 a 12, então de T2 a T8, músculos do tórax. De T6 a T12, músculos abdominais. T6, T12 abdominais, L1, S1, músculos da perna, S1, S2, músculos do quadril do pé, S3, intestino e bexiga. Quanto mais baixa a lesão, mais autonomia de movimento o cadeirante tem. Então, o que é uma lesão medular? É uma condição resultante de uma lesão parcial ou total no canal medular, e essa condição quase sempre é associada a algum grau de paralisia por causa dos danos causados à medula. As lesões, elas podem ser não traumáticas ou traumáticas. As lesões não traumáticas, né, podem ser causadas por doenças ou influências patológicas. As principais causas aí, ó, disfunções vasculares, trombose, embolia ou hemorragia, artrite reumatoide, infecções, né, tipo sífilis e doenças neurológicas, tá, como a esclerose múltipla. Estima-se que as lesões não traumáticas representam 30% das pessoas com lesão medular. As lesões traumáticas é mais frequente causa, né, de lesão na população adulta em reabilitação, causadas por evento traumático, como acidente de carro, queda ou ferimento por arma de fogo. Então, aqui, 45,6% das pessoas com lesão traumática foi de acidente automobilístico, 19,6% quedas, 17,8% atos de violência, 10,7% em esportes recreativos e 6,3% outras causas. E aí, a American Spinal Injury Association, eles criaram um sistema de avaliação, tá, para você designar o nível de lesão das pessoas com lesão medular. Eles criaram para criar um padrão de comunicação entre os profissionais da área. Então, a ASIA, ela classifica o paciente em 5 categorias, e essas 5 categorias são as seguintes. A pessoa, né, diagnosticada como um ASIA-A, ela tem uma lesão completa da medula, sem preservação das funções motora e sensitiva no segmento sacral, S4 e S5. Então, uma secção total da medula. Um ASIA-B, é uma lesão incompleta, ela vai perder a função motora,
porém a função sensitiva é preservada abaixo do nível neurológico e inclui sensibilidade no segmento sacral. A ásia C é uma lesão incompleta, a função motora é preservada abaixo do nível neurológico, mais da metade dos músculos-chave abaixo do nível neurológico possuem grau de força inferior a 3. Ou seja, ela consegue fazer a contração, mas ela não vence a força da ação da gravidade. A ásia D é uma lesão incompleta, função motora preservada abaixo do nível neurológico, e mais da metade dos músculos-chave abaixo do nível neurológico possuem grau de força igual ou superior a 3. Ela contrai e vence a força da ação da gravidade. E o ásia E, uma lesão incompleta, funções motoras e sensitivas são normais. Via de regra, né, a classificação das lesões medulares, então, é dividida em tetraplegia, né, quando a pessoa tem a paralisia completa aí dos 4 membros, e o tronco, incluindo a musculatura respiratória, e é resultado de lesões na medula cervical. E paraplegias, né, paralisia completa de toda ou parte do tronco e os membros inferiores, tá? Causada por lesões na medula torácica, lombar ou cauda-equina. E aí tem as terminologias, né? Então, lesões tetra, resultado de lesões na medula cervical, lesões para são causadas na medula torácica, lombar ou cauda-equina. O termo plegia tá ligado a lesões que seccionam a medula por completo, interrompendo o fluxo neurológico, e paresias, lesões incompletas que afetam parcialmente a medula, podendo permitir um pouco de sensibilidade e motricidade abaixo de onde ocorrem. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos seguindo, então. Então, vamos às complicações. Eu pontuei algumas complicações aqui, não coloquei todas, tá? Mas eu coloquei as que eu considerei mais relevantes. Tá? E aí, já vou adiantar para vocês que isso eu também só fui saber quase 11 anos depois, né, que eu tive aquela aula, uma aula intensiva ali sobre lesões medulares, com o professor Mário e o professor Sérgio. Tá? E o que está aqui, essas informações sobre complicações, eu tirei de um manual que o cadeirante, quando ele... Eu não sei se é assim ainda, mas o Matheus, quando ele fez o tratamento dele no Sara Kubitschek, de Belo Horizonte, ele recebeu tipo uma cartilha para que a família, né, possa entender mais sobre as lesões, né, e como vai ser a vida do cadeirante dali para frente. Então, o Sara entregava para a família do cadeirante, e o Matheus, uma vez ele levou para mim na academia e falou para eu tirar uma cópia e entregar para os cadeirantes que treinavam lá, que não tinham tido essa oportunidade de ir para um Sara Kubitschek fazer um trabalho de reabilitação. Então, todas essas informações estão na apostila. Eu não sei se eu tenho ela em PDF, se eu encontrar algo em PDF, eu mando para vocês. Então, a primeira complicação é infecções respiratórias. Redução da ventilação pulmonar e maior propensão de infecções respiratórias. Tá? Indivíduos com lesão medulares em níveis mais elevados são mais suscetíveis a infecções respiratórias, geralmente em razão do déficit da função da musculatura respiratória e abdominal, o que dificulta a inspiração completa. Então, as lesões até a altura T12, torácica 12, provocam redução na ventilação pulmonar. E isso você pode, né, melhorar, você pode melhorar a capacidade respiratória através do treinamento. Regulações térmicas. Problemas na regulação térmica, então, indivíduos com lesão medular muitas vezes apresentam maior facilidade em entrar em processo de hipo ou hipertermia. Em decorrência das lesões, eles podem não conseguir realizar com sucesso ajustes fisiológicos necessários para a regulação da temperatura corporal.
Então, aí você tem que tomar um cuidado, né, principalmente para quem atende o cadeirante em ambiente climatizado, né, ou ao céu aberto, em relação à temperatura. Às vezes, para você, a temperatura está agradável e para o cadeirante não. Distúrbio no retorno venoso, a ausência de contração muscular voluntária abaixo do nível da lesão medular dificulta em parte o retorno venoso de sangue ao coração, prejudicando de modo geral a circulação sanguínea e podendo afetar a pressão arterial do indivíduo. E lembrando também que o cadeirante não tem mais a ação dos gastrocnêmios, né, que é o nosso segundo coração, que também ajuda a mandar o sangue para cima. Então, é importante orientar o repouso com as pernas elevadas e, dentro do possível, se tiver alguém para fazer circundução dos pés, flexão e extensão dos joelhos e quadril, isso também ajuda no retorno venoso. Alterações na composição corporal, né, devido à mobilidade reduzida ou ausente, os indivíduos apresentam em pouco tempo profundas alterações na composição corporal, maior acúmulo de gordura nas áreas paralisadas e redução da massa muscular e da massa óssea no local ali onde está paralisado. Então, tem que ficar bastante atento às fraturas advindas de osteopenia e osteoporose. Então, tem que tomar cuidado, né, com esses impactos, e aí também tomar um certo cuidado na hora de colocar os cadeirantes em pé. Incontinência urinária e distúrbios do esfíncter. Com a lesão medular, o indivíduo pode perder o controle voluntário sobre a bexiga, que passa a se esvaziar automaticamente toda vez que atingir um certo volume. Retenção das fezes ou sua eliminação involuntária também pode ocorrer. Então, se você está atendendo um cadeirante que não tem essa experiência, então é bom você alertá-lo, né, de que ele esvazie a bexiga antes de ir para a atividade física. Espasticidade, então, é uma desordem do movimento que se desenvolve gradualmente em resposta à perda parcial ou total do controle exercido pelo cérebro sobre a medula. Essa desordem é caracterizada por um tônus muscular elevado. Indivíduos podem apresentar espasmo em resposta à mudança de posição, movimentos repentinos ou estímulos externos. O espasmo tem algumas vantagens, tá? Quando você aprende a controlar o espasmo, você pode tirar proveito disso. Então, primeiro, a espasticidade ela ajuda a diminuir a atrofia muscular e a resistência óssea, melhora a circulação sanguínea, e é possível usar a espasticidade extensora para ficar em pé. Eu conheço um cadeirante de Mogi das Cruzes, o Rodrigo, e ele aprendeu a controlar o espasmo, e ele usa o espasmo para fazer ortostatismo. Ele só precisa de uma barra paralela ali para poder apoiar as mãos, né? Então, ele fica em pé, ele provoca o espasmo, o joelho e quadril entram em extensão, e ele faz ortostatismo. O aumento da espasticidade pode ser um aviso, servindo como prevenção, caso exista algum problema em áreas sem sensibilidade. Pode ter uma infecção ou um machucado, que de repente ele não sente, isso pode fazer o espasmo aumentar. Algumas desvantagens do espasmo, tá? Pode interferir em algumas atividades do dia a dia, como dirigir, fazer transferências sem auxílio, na higiene pessoal, entre outras. Pode ferir a pele, causando escaras, e pode causar limitações de movimentos. Escaras ou úlceras de pressão. São feridas causadas pela interrupção da circulação por um tempo prolongado, de 2 a 3 horas, provocando a morte das células. Normalmente, as escaras vão surgir em regiões onde os ossos são poucos protegidos pelos músculos, a fricção causada por espasmos exagerados, calor e umidade persistente deixa a pele mais sensível e suscetível a ferimentos. Aqui é uma escala bem aberta, né? Já tivemos um aluno que a escala dele chegou nesse nível. Então, alguns cuidados aí que, né, a pessoa tem que ter: observar a pele todos os dias, nas áreas mais difíceis, utilizar um espelho ou solicitar a ajuda de alguma pessoa para estar observando. Vitaminas A e B6 são importantes para a saúde da pele.
É bom manter uma alimentação saudável. Ingerir de 2 a 3 litros de água por dia é importante para a hidratação e para manter a saúde da pele. Manter a pele sempre limpa, massagem com cremes ou óleo mineral evita o seu ressecamento. Aparar a unha dos pés e das mãos, tá? Uma unha encravada pode causar uma infecção ou uma escara. E ter muita atenção nos pés, né, por conter regiões com muitos ossos proeminentes. Durante o banho, utilizar uma bucha para massagear o corpo, para ajudar na circulação do sangue. Manter a pele sempre seca, evitar ficar com roupas molhadas, né, utilizar roupas leves. Aí eles recomendam as roupas de algodão, por serem mais leves e fazerem menos pressão sobre a pele. Tomar o banho de sol, de preferência antes das 10 e após as 16, por 20 a 30 minutos. Aliviar a pressão na pele quando estiver na cama, tá? Então mudar de posição de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. A posição em decúbito ventral permite, né, a pessoa permanecer por mais tempo. E aí eles recomendam enrolar essas toalhas aqui, ó, né, para essas áreas onde o osso é mais proeminente, não ficar em contato com a cama, com o colchão. Quando estiver na cadeira de rodas, procure fazer elevações de 15 em 15 minutos e mudanças frequentes de posição, para ajudar a evitar escadas nas regiões do glúteo e do cóccix. Tá? Então, tentar fazer essas elevações na cadeira de rodas. Existe uma almofada, né, que é para evitar, ajuda a evitar escadas. É uma almofada que você injeta ar dentro dela. Eu vou lembrar de uma marca só, que é a Rojo. Uma almofada da Rojo deve custar aproximadamente uns 2.000, talvez de 1.500 a 3.000 reais, tá? Só almofada. Disreflexia autonômica. É uma complicação frequente em pessoas com lesões cervicais, mas que também pode ocorrer em indivíduos com lesão medular acima do nível torácico 6. Em todos esses anos, eu nunca atendi um cadeirante que teve uma DA, uma disreflexia autonômica. Mas lá na sala de evidência, a gente teve o caso de um aluno tetraplégico que teve disreflexia autonômica, né? Nós tivemos que pedir para ele interromper as atividades. Tá? Então, o que pode levar uma pessoa a ter uma disreflexia autonômica? Tá? Todo estímulo que cause dor ou desconforto, mas que a pessoa com lesão medular não sente, bexiga ou intestino cheios e distendidos, menstruação, parto, cálculo renal, feridas na pele, unha encravada e roupas apertadas. Quais são os sintomas para a pessoa saber se ela está tendo uma disreflexia autonômica ou não? A pressão arterial ela se eleva e fica descontrolada, né? Dores de cabeça, sudorese, arrepios e manchas vermelhas acima do nível da lesão, obstrução nasal, a frequência cardíaca cai e a visão fica embaçada. E aí também tem a hipotensão ortostática, que é uma queda brusca da pressão arterial causada por uma mudança rápida de posição, de deitado para sentado ou de sentado para posição em pé. Isso acontece porque o sangue tende a permanecer nos membros inferiores, né, ao invés de retornar para o coração, pela falta de contração dos vasos sanguíneos. Né, quando você muda de posição, ele acaba tendo essa queda de pressão. Então, é comum a pessoa sentir a visão escurecendo, tontura ou até mesmo desmaiar. Tá? E já aconteceu comigo, mas nunca nenhum cadeirante desmaiou. Tá? Normalmente, quando eles começam a sentir, né, que está tendo tontura, tá, eles já pedem para voltar para a posição sentada ali. Então, algumas orientações, quando a pessoa sai da posição deitado, não fazer movimentos rápidos, né, sentar lentamente, manter-se na posição por alguns segundos ou minutos, colocar as pernas numa posição mais baixa. Em alguns casos aqui também é recomendado utilizar faixa abdominal e meias de compressão suave ou média para ajudar a manter o sangue mais próximo do coração. Se o cadeirante desmaiar, aí você vai ter que deitar essa pessoa e tentar manter a perna dele elevada, né, acima do nível do coração. Se ele desmaiar na cadeira de rodas, então você vai ter que, né, frear a cadeira, vai precisar de ajuda de uma outra pessoa,
vai inclinar a cadeira para trás e pedir para alguém pegar as pernas e levar as pernas acima do nível do coração. Tudo isso eu fiquei sabendo, todas essas complicações, eu fiquei sabendo praticamente 11 anos depois de estar atendendo os cadeirantes. Nessa época, eu já atendia pelo menos uns 10 ou 12 cadeirantes, sempre daquele jeito, né? Tentativa, acerto, erro, e feedback dos alunos, e feedback da família. Então, eu não tinha uma avaliação, eu não tinha o conhecimento, principalmente dessas complicações. Eu lembro que quando eu tive aula com o Sérgio, né, ele me falou das complicações, eu fiquei bem preocupado, né? Eu olhei para ele e falei, pô, Sérgio, se eu soubesse disso antes, talvez eu nem tivesse me metido a trabalhar com cadeirante, porque ele realmente me deixou ali bem, bem preocupado. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. A próxima mentoria a gente já vai entrar na parte de prescrição, então vou apresentar para vocês os testes que eu aplico. Esses testes eles foram criados e foram melhorados com o passar dos anos. São testes bem simples, continuam sendo simples, mas são mais detalhados agora. Pessoal, vou deixar aberto aí para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, pode falar aí. Fala, Mafei. Fala, Japa. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Cara, só agradecer aí a tua iniciativa de poder, enfim, através dessa mentoria, compartilhar esses longos anos de experiência que você tem. Enfim, só por hoje já dá para ter uma ideia aí do quanto você aprendeu e o quanto a gente vai poder aprender aí com a sua experiência, cara. Então, valeu aí mais uma vez e a gente se vê nas próximas semanas. Valeu, Mafei, obrigado, viu, cara? Fiquei surpreso com a sua presença. Eu achei que você não ia aparecer, não. Aí, tá vendo? Tô na tua cola sempre. Legal. Bom te ver aqui, Mafei. Com certeza você vai acrescentar bastante. Valeu, tamo junto. Mais alguém? Rogério quer falar alguma coisa? O Rogério também já trabalha com cadeirantes, né? Conheci o Rogério na beira do campo, né? Na pista de atletismo lá do CTA. Ele treinando. Aprendendo junto, né, Arthur? Pois é, né? Estava apanhando lá para aprender a trabalhar com esse público diferenciado. Com certeza. E a gente foi um ajudando o outro, né? Acho que foi. Sim. Você seguiu para a linha mais saúde, né? Sim. E eu estou hoje mais com a linha alto rendimento com deficientes, né? Sim. Até no caso mais de uma deficiência, mas sempre pondo em primeiro lugar a qualidade de vida deles primeiro. Com certeza. Beleza? Valquíria trabalha atende uma cadeirante, né, Valquíria? Quer passar um pouquinho da tua experiência? Ai, professor, eu sou professora de uma única aluna. Sim. Hoje eu fiz minha primeira experiência após a minha retomada, né? Sou formada há 16 anos e estou há mais de 10 fora da área. Então, estou um bebê de novo e estou pensando em como amarrar o pé da minha aluna na cadeira, na bicicleta ergométrica. Ela tem contração em membros inferiores. Pouca, bem pouca. Mas ela consegue pedalar se você colocar na bicicleta? Eu acho que eu vou ter que auxiliar ela a terminar, concluir o movimento cíclico. Tá. A primeira experiência que eu fiz com o Felipe foi numa bicicleta ergométrica horizontal. Como ele tinha movimento, coloquei no horizontal, mas aí a dificuldade foi, apesar de ter ali um firma-pé, como o movimento era horizontal, toda vez que ele empurrava a perna para frente, o pé dele caía. E é isso que eu estou vivenciando, Então, exatamente. daí eu optei em colocá-lo na bicicleta vertical. E aí tinha um firma-pé, aí o pé dele não caía, mas eu tinha que ficar auxiliando. Tem que ver até que ponto isso vai ser realmente... Eu não conheço a sua aluna, né? Depois a gente pode até estar trazendo o caso dela para a gente estar discutindo, né? Talvez na próxima aula, para saber, né, qual que é o quadro dela, né? Se é lesão medular, se não é, se ela tem pontuação voluntária ou não.
E aí a Ela gente é pode estar te ajudando. Tá bom, a gente pode ir trocando as informações. Sim, sim. E obrigado aí pela participação, viu, Valquíria? Aí, pô, independente do momento que a gente tiver da mentoria, como você já está atendendo a sua aluna, tá? Fica à vontade para mandar as dúvidas. Eu vou montar o grupo agora só do pessoal da mentoria, tá? Que está fazendo realmente. Aquele outro grupo eu devo excluir, tá? Fica só a gente, e aí eu vou montar outro grupo e você vai deixando suas dúvidas ali. Acho que tem bastante gente aqui que pode ajudar, né? O Mafei também já atendeu cadeirantes, o Rogério tem uma experiência grande aí com os cadeirantes de vários esportes, né? Pessoas com deficiência de vários esportes. A Hailen também, né? Hailen é atleta, né? Está no lançamento de dardo agora, Hailen? É, dardo e peso. Dardo de peso. Mas você foi da natação, né? Isso, eu faço natação também. Natação, dardo de peso. Multiatleta. Mas legal. Então a gente vou encerrando por aqui. Pessoal, muito obrigado. Bom descanso a todos.